Notícia importante. Terminou há pouco o encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Esse encontro, que durou aproximadamente 1 hora, foi a primeira entre os chanceleres desde o telefonema entre Lula e Donald Trump e serviu para iniciar um processo de negociação sobre o tarifaço. Segundo a Embaixada do Brasil em Washington, Vieira e Rubio tiveram 15 minutos de conversa privada e os outros 45 com a presença de assessores e pessoas próximas, inclusive com a participação do representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, que disparou críticas ao Brasil no dia de ontem. A conversa entre os dois teve como foco a definição das pautas que deverão ser tratadas em um futuro encontro presencial entre o presidente brasileiro e o norte-americano. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo, vai trazer suas análises e impressões ainda, no campo da especulação. Não temos todos os detalhes a respeito dessa reunião, mas o que indica, o Mota, que foi mais uma reunião de trabalho para organizar como serão tratadas as questões que envolvem os desejos de ambos os países. Bem-vindo, Mota. Foi mais uma conversa para planejar a conversa de planejamento das próximas conversas. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Otimismo é importante. Às vezes, otimismo é a única alternativa. Segundo consta, a reunião foi dividida em duas partes. A primeira, de 15 minutos, só entre o chanceler e o secretário Marco Rubio. No resto da reunião participaram outras pessoas. E a pergunta é: o que exatamente foi dito naqueles 15 minutos? É isso que importa. Parece que, além do chamado tarifaço, também foram discutidas as sanções impostas pelo governo de Donald Trump contra membros do Estado brasileiro e também foram discutidas as relações do Brasil com países como Venezuela e China. Parece que a mensagem final de Marco Rubio teria sido: acabem com a opressão judicial no Brasil e aí a gente conversa. Esse encontro está sendo chamado por alguns de degelo, mas talvez fosse mais apropriado chamá-lo de uma tremenda fria. Pois é, inclusive a informação que nós temos é que Marco Rubio deve conversar com a imprensa, deve trazer algum tipo de... Mauro Vieira, eu falei outro nome, então me perdoe. Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, vai trazer as informações, pelo menos aquilo que ele poderá divulgar a respeito dessa conversa nessa reunião que ele teve com Marco Rubio e outros representantes do governo norte-americano. Então, expectativa para a manifestação de Mauro Vieira. Daqui a pouco ele deve conversar com os jornalistas, chamar o Luiz Felipe Dávila, vai trazer também suas impressões, seus apontamentos. Não temos todos os detalhes, Dávila? Mas a expectativa é grande para aquilo que Mauro Vieira vai trazer e revelar aos jornalistas nos próximos minutos. Certamente a gente vai trazer as informações também aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, Dávila. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, é muito difícil comentar algo que nós não temos hoje o conteúdo em mãos, que foi essa conversa de 15 minutos que, ao meu ver, é a conversa crucial. Provavelmente, entendendo ser um secretário de Estado norte-americano e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, provavelmente foi uma conversa diplomática para separar quais são os assuntos onde haverá abertura para uma negociação e quais são os assuntos que devem ser evitados para criar tensão política e melar as negociações. Provavelmente fizeram ali uma divisão de assuntos. Uns são palatáveis, outros são indigestos. E se o governo brasileiro tentar tocar em assuntos indigestos, provavelmente a negociação vai melar. Portanto, eu entendo que esses 15 minutos entre os dois chanceleres foi para estabelecer as regras do jogo, ou seja, a moldura na qual uma negociação pode progredir ou regredir. Agora é hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. É isso, reunião sobre o tarifaço entre
Mauro Vieira e Marco Rubio e, naturalmente, as expectativas para aquilo que Mauro Vieira vai revelar aos jornalistas que, naturalmente, esperam uma declaração do representante do governo brasileiro. Cristiano Beraldo também com a gente. É preciso considerar que pode ser o primeiro encontro de muitas reuniões, né, Beraldo? Muitas tratativas. O Mota trouxe até em tom de brincadeira, mas tem disso, né? Você faz uma reunião, na verdade, para marcar a segunda reunião. E aí, talvez nas próximas, conseguir chegar a algum termo que agrade as duas partes, né? Foi uma reunião para entender um pouco o que quer a outra parte, ou pelo menos de que estamos falando, possivelmente, né? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, as grandes lideranças, os grandes nomes dessa relação são Lula, pelo Brasil, e Donald Trump, pelos Estados Unidos. Ao secretário de Estado norte-americano e ao chanceler brasileiro, cabe fazer o trabalho operacional, tratar daquelas questões que os líderes não tratam para não criar rusgas, não criar ali um nível de tensão exagerado numa relação que está sendo construída agora. Portanto, esse encontro de Mauro Vieira com Marco Rubio, ele serviu para justamente encaminhar essa discussão que haverá, ou enfim, as conversas que acontecerão num encontro possível entre Trump e Lula num futuro próximo. Agora, uma coisa é fundamental, e nós falamos isso aqui nesses últimos dias. Essa é uma reunião entre o Batman e o Robin. Tem ali o líder, tem a figura que está liderando o assunto, é o macho alfa da relação, e tem aquele que segue, tem aquele que fica ali para administrar as ordens que estão sendo passadas, os direcionamentos que estão sendo passados pelo outro lado. Essa é a relação hoje entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de novo, sabe exatamente o que quer, tem ali a sua lista de demandas do ponto de vista comercial, do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, e o Brasil tem ali a vontade de poder sair com um discurso de vitória. Se é uma vitória de curto prazo, se é uma vitória irrelevante, isso importa menos do que poder contar essa história, poder dizer que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o ambiente no entorno de Bolsonaro não tem mais o domínio da relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não representam mais uma ameaça à soberania brasileira, porque agora Donald Trump tem muita química com Lula e Lula tem uma indústria petroquímica com Donald Trump. Então, essa é o que nós teremos pelo lado brasileiro. E aí continuaremos nessa dinâmica aqui de objetivos completamente diferentes, propósitos bastante diferentes, até em termos do peso estratégico que cada lado está buscando, e a tendência é que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos caminhem para um entendimento que seja bom para ambos os lados. A diferença é justamente essa. De um lado, o desejo de conquistas estratégicas e de longo prazo, do outro lado, o desejo de conquistas corriqueiras, medíocres, visando apenas as eleições de 2026. Pois é, e há pouco o Itamaraty divulgou uma foto do encontro dos representantes do Brasil e dos Estados Unidos, Mauro Vieira à esquerda e Marco Rubio à direita, pouco antes da reunião. Essa foto foi registrada, claro, pelos jornalistas e depois divulgada nas redes sociais. Toda a expectativa para que Mauro Vieira divulgue pelo menos parte do conteúdo dessa reunião, como foi a conversa, do que eles trataram. Teve alguma sinalização de Marco Rubio, do governo norte-americano? O que se sabe sobre a possibilidade de Donald Trump e Lula se encontrarem? As indicações falam em um encontro, uma reunião na Ásia. Mota, o Beraldo tocou num ponto que é legal a gente se aprofundar, porque eu acho que você até tratou brevemente sobre isso no dia de ontem. Existe um clima de otimismo, isso é fato. As informações chegaram de Brasília, os colegas jornalistas que cobrem o dia a dia do Planalto indicam que há um clima de otimismo. Tem esse discurso de que Eduardo Bolsonaro não monopoliza mais a interlocução com o governo norte-americano.
as coisas estão colocadas de uma maneira que, inclusive, poderá ajudar o governo brasileiro a tentar reverter o tarifaço. Pois bem, não é preciso também olhar com cuidado para a participação do Jamieson Greer nessa reunião de hoje, nesse encontro, porque você mencionou bem quais foram as manifestações de Jamieson Greer na coletiva de ontem, né? Ele respondeu alguns questionamentos de jornalistas a respeito do Brasil e fez apontamentos que não estavam ligados somente à questão comercial. Não é preciso também ter mais cautela do que otimismo, porque, assim, eles vão para um encontro que, eu fico pensando nos próximos, né? Muitas coisas poderão ser tratadas. As questões comerciais, claro, mas também outros aspectos, inclusive os políticos, né? Principalmente os políticos, é o que se espera. Eu acho que otimismo é a estratégia do governo desde o primeiro momento, quando o próprio governo e muita gente, inclusive eu, foram surpreendidos por aquela declaração de Donald Trump no discurso da ONU. Aquela declaração examinada de uma forma racional poderia significar uma enorme oportunidade. Isso poderia ter sido usado de uma forma racional se a preocupação principal do governo não fosse com as eleições do ano que vem. É isso que interessa. Todo mais não tem muita relevância. Então, como eu já disse aqui várias vezes e com muita antecedência, a estratégia do governo vai ser sempre: aconteça o que acontecer, tentar extrair disso a melhor narrativa possível. Então, se as negociações não derem em nada, a narrativa vai ser: viu, nós fomos lá e enfrentamos os tiranos americanos. Se as negociações derem alguma coisa de positivo, por menor que seja, vai ser: viu, olha como este governo é preparado, fomos lá e ganhamos. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que ver. Não me parece que exista nenhum motivo para que a gente duvide da intenção do governo americano. O Jamieson Greer explicou isso com uma clareza cristalina. Não tem terras raras, não tem comércio, não tem nada. 40% das tarifas de 50% que foram aplicadas no Brasil tem como explicação a situação política interna do Brasil. Zé, Dávila, é preciso também considerar que, seja qual for o resultado, ou independentemente do resultado, é preciso considerar que o governo vai tentar adaptar para a sua realidade, para o seu discurso, né? Ou seja, tentar transformar isso em um grande evento, inclusive para impulsionar a narrativa, o discurso e a campanha para 26. É preciso também ficar muito atento a isso, né? Caniato, mas eu não vejo a questão tarifária como algo que impacta as eleições. Porque, no fundo, vamos olhar aqui de novo, de uma forma racional, os fatos. Os fatos é que as tarifas norte-americanas já não se aplicam a 43% ou 46% das exportações brasileiras. Não existe tarifa no suco de laranja, no avião, em vários itens importantes da balança. A gente está falando 46%. Então a gente está falando que tem que negociar o restante. O restante são 3 itens importantes. Se resolver esses 3 itens, o resto é secundário. Nós vamos resolver o café, a carne e vamos resolver a questão moveleira. Acabou, o resto é insignificante. Então, não dá para tirar grande benefício eleitoral que vai reverberar na eleição de outubro de 2026. Outubro de 2026, o que vai pesar é qual é a inflação, qual é a taxa de juros, qual é o nível de inadimplência. É isso que vai pesar na vida das pessoas, é a economia, é o bolso. Se nós continuarmos a ter 80 milhões de brasileiros endividados, 8 milhões de empresas quebradas e inadimplentes, inflação subindo e economia andando de lado, esse governo não ganha eleição nem que se for tarifa zero. É uma questão, as questões que vão influenciar o voto ainda não foram determinadas, porque nós só saberemos o real resultado dessas coisas muito à frente no próximo ano. Então,
A questão da tarifa americana é uma vitória política de curto prazo, mas não terá esse efeito preponderante que alguns especulam nas eleições de 2026. Então, Canhato, nós precisamos separar uma coisa da outra. O que vai pesar é inflação, inadimplência e economia andando de lado. Essas três coisas, sim, são determinantes no voto daqueles indecisos, que é o caso do voto volátil ou swing vote, que decide as eleições. É importante só lembrar para a nossa audiência o que se sabe até agora dessa reunião, que os dois representantes dos países fizeram um primeiro encontro a sós, por 15 minutos, portas fechadas, sem participação de outros integrantes. Depois, aqueles que acompanharam Mauro Vieira e os assessores auxiliares de Marco Rubio entraram na sala e todos fizeram uma outra reunião que se aproximou de 1 hora, alguma coisa próximo disso, e eles conversaram a respeito de alguns temas. Veículos norte-americanos divulgaram que teria sido uma reunião muito amistosa, amável, amigável, e o conteúdo propriamente não foi divulgado. A expectativa é que Mauro Vieira converse com a imprensa nos próximos minutos ou o Itamaraty divulgue uma nota para tratar justamente das questões que foram debatidas, ou pelo menos o encaminhamento dessa reunião. Agora, Beraldo, quando a gente olha para a percepção do grande público quando acompanha uma notícia dessa, ou mesmo nas redes sociais, um percentual acaba ficando um pouco surpreso sobre a mudança de tom do governo norte-americano, que há alguns meses adotava um tom mais duro. As pessoas viam um embate político, né? As menções sobre o que acontece no Brasil, por aí vai. E aí uma mudança importante no posicionamento por conta das últimas manifestações, a abertura para essa reunião que aconteceu hoje, pode ser por conta de articulação de empresários, muitos apontam que isso teria sido determinante. Mas essa mudança no tom adotado pelo governo norte-americano lhe surpreendeu? Isso indica o quê? Que os norte-americanos tentarão buscar aquilo que eles sempre quiseram desde o princípio e se utilizaram de uma pauta política para chegar ao seu objetivo? Dá para fazer essa reflexão? Neto, quem se surpreende é porque não está acompanhando no detalhe a conduta de Donald Trump desde que ele assumiu a presidência da República no primeiro trimestre desse ano. Ele repete padrões, então? Ele repete padrões. Ele coloca uma série de empecilhos na relação com um país, fez isso com a China de uma forma muito dura. A gente precisa lembrar, ele anunciou tarifas, acho de 100%, depois a China voltou, anunciou tarifa de 100% em cima dos Estados Unidos, e ali eles foram tentando azeitar, e agora ele anuncia de novo novas tarifas em cima da China, que a China já retaliou, e agora eles estão ali pondo panos quentes para que cada um consiga resolver os problemas que são mais importantes para um lado e para o outro. No caso do Zelensky, por exemplo, da Ucrânia, nós precisamos lembrar aquele episódio de Zelensky no Salão Oval, vestido com aquela roupa característica dele, de presidente de país em guerra, foi ao Salão Oval, encontrou Donald Trump de terno e gravata, encontrou J.D. Vance de terno e gravata, sofreu ali na frente das câmeras da TV um massacre, porque não estava preparado para responder às perguntas duras que naturalmente seriam feitas. Saiu de lá, podemos dizer, humilhado. Mas qual foi a reação dele? Voltou 2 semanas depois, de paletó, bem vestido, numa conversa muito mais arredondada para encontrar caminhos e soluções com Donald Trump. Donald Trump lida com todo tipo de gente, sem a menor preocupação, sem o menor problema. Ele fala com essas figuras do mundo inteiro porque ele tem na cabeça dele o interesse dos Estados Unidos, o interesse norte-americano. No caso do Brasil é exatamente igual. Ele já deu a opinião dele sobre o judiciário, ele já deu a opinião dele sobre o que ele acha do absurdo de decisões tomadas contra americanos e empresas norte-americanas, lembrando que o próprio Trump tem uma ação nesse sentido contra o Brasil. Então, o Donald Trump é extremamente bem informado sobre a realidade brasileira.
mas ele coloca acima, porque é um estadista, ele coloca acima dos seus interesses pessoais os interesses dos Estados Unidos. E quando ele muda o seu discurso e faz aquela declaração surpreendente na ONU, dizendo que conversou por 30 segundos com o presidente brasileiro e que sentiu que existe uma química entre eles, e aí o presidente brasileiro percebe a oportunidade de roubar essa pauta da família Bolsonaro e aposta suas fichas nisso, agora nós temos aí, de um lado, o Eduardo Bolsonaro, que continua a sua campanha de dizer, não, o governo Trump vai fazer uma intervenção no Brasil, vai aprofundar sanções, vai exigir que meu nome esteja nas eleições do ano que vem. E, ao mesmo tempo que o presidente brasileiro, que é ali o elemento fundamental dessa estrutura hoje de governo no Brasil, ele vem tendo esse diálogo e, no final, sairá uma negociação que beneficiará os Estados Unidos. E aí a gente se lembra dessa diferença. Um país que está negociando com outro visando os interesses nacionais e um outro país, aquele que está do outro lado da mesa, visando interesses mesquinhos, pessoais, para as eleições do ano que vem. Olha, produção monitorando as manifestações dos representantes dos dois países. Há pouco, Mauro Vieira conversou com os jornalistas. Eu vou trazer 3 tópicos, talvez os mais importantes, trazidos por Mauro Vieira, mas assim, vai acrescentar muito pouco na nossa discussão. Viu, Mota, Dávila e Beraldo? O chanceler brasileiro disse que a reunião foi muito produtiva, que os países criaram um canal de comunicação para trocar informações no que tange as pautas que envolvem os anseios e desejos dos dois países, os interesses das duas nações, e diz também que há o interesse dos dois países que Lula e Trump se encontrem em breve. É mais ou menos aquilo que o Mota disse no início. Bom, conversaram, enfim, sinalização, né, bandeira branca hasteada dos dois lados, mas parece que o grande lance aqui, Mota, é que haverá um segundo encontro, né? Muita discussão, mas a segunda reunião vai acontecer. Não sabemos se entre os representantes dos dois países, das diplomacias, mas há uma indicação que Lula e Trump poderão se encontrar possivelmente nas próximas semanas. E aí, presumo eu, né? Essa reunião vai acontecer quando as coisas já estiverem mais ou menos encaminhadas por parte das diplomacias. Me parece que esse é o cenário, viu, Mota? Pois é, a gente tem que ficar tentando aqui decifrar essas declarações. É como tentar adivinhar o futuro olhando os restos das folhas de chá no fundo da xícara, né? Houve aquele famoso encontro de 30 segundos lá na ONU, depois daquilo houve uma videoconferência, depois houve uma ligação e agora houve essa reunião e ficou decidido que haverá uma próxima reunião. Olha, o meu palpite é o seguinte, como eu disse, eu acho que o foco do governo brasileiro está em criar a narrativa mais otimista e vitoriosa possível. Todos os marqueteiros, o pessoal da comunicação devem estar ocupados disso 100% do tempo. Se o que o chanceler conseguiu dizer foi isso, que ficou marcado uma próxima reunião, então eu acho que essa reunião, é o meu palpite, o meu chute, não deve ter sido nada boa. Eu acho que o tom do Marco Rubio deve ter sido duro e deve ter ficado muito claro para o chanceler que o governo está num beco sem saída, porque ou encara de frente essas questões que o Marco Rubio, o Jameson Greer, o Scott Bassett, o próprio Donald Trump já levantaram várias vezes, ou o governo encara isso, ou então não vai ter nenhuma outra alternativa. Dávila, quando o chanceler diz que essa reunião foi importante porque as duas nações conseguiram abrir um canal de comunicação para trocar informações, sinalizações, enfim, deixa, antes disso, rápida parada para você que nos acompanha pela rede. A gente segue aqui discutindo com os nossos comentaristas, inclusive, viu, Dávila, quando o chanceler menciona que foi muito importante porque os países criaram um canal de comunicação para trocar informações e sinalizações para as próximas reuniões que devem acontecer, você não acha que tem
acaba sendo um contraponto àquilo que dizia Eduardo Bolsonaro, ou pelo menos a impressão que muitos tinham que Eduardo Bolsonaro tinha quase o monopólio da comunicação, da interlocução com o governo norte-americano, e agora o governo brasileiro consegue acessar o governo de Donald Trump, porque a gente se lembra, né? Na época do tarifaço, da divulgação do tarifaço, nós estamos tentando contato, eles não nos atendem, disse inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin. É um passo, um avanço na relação entre os dois países? Certamente é um avanço. Os canais estão abertos, as negociações vão continuar ocorrendo pelos canais oficiais, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores e Presidência da República. E, a meu ver, a declaração protocolar de Mauro Vieira é apenas para dizer que os canais estão abertos. Mas o que foi realmente importante nessa conversa de 15 minutos, nós não sabemos e não vamos saber, porque isso é justamente um elemento fundamental para aplainar o caminho para esse entendimento. Agora, eu não acredito que a negociação está em torno de questões políticas, por uma razão muito simples. Não é preciso saber que o governo tem pouca influência sobre determinadas decisões. Como é que o governo vai se meter em decisões do judiciário brasileiro? Não tem como. Assim como ele deve responder aos Estados Unidos, bom, o que você faz se a Suprema Corte decide alguma coisa contrária ao interesse do governo norte-americano? O que você vai fazer? Você vai... Não dá para demitir o juiz, não dá para mexer na Suprema Corte. Então você tem que saber respeitar as decisões e o equilíbrio entre os poderes. Então não adianta forçar a barra nessa parte política. E eu tenho um pressentimento que esse assunto não foi tocado de forma alguma. Por isso as questões comerciais. E é óbvio, se o governo esticar a corda para o lado político, ele vai dar um tiro no pé e vai poder melar este canal que foi aberto. Agora, me parece que o mais relevante discutido nos 15 minutos não será revelado a ninguém. Isto é uma informação importante para aplainar o caminho para a discussão entre Donald Trump e o presidente Lula no futuro próximo. E eu entendo que nós vamos ter sucesso porque o presidente norte-americano quer. Não é porque o governo brasileiro tomou uma atitude, é porque Trump quer resolver esse problema. Agora, se ele mudar de ideia, nem que nós tenhamos o maior esforço diplomático para chegar a um acordo, vai chegar. Como bem disse o Beraldo, ali depende da lua do dia. Hoje a lua é lá a favor, amanhã pode ser que a gente esteja com lua nova e aí acabou, aí não tem mais conversa. Então, eu entendo que hoje existe um caminho aberto e nós precisamos saber aproveitar essa oportunidade. Agora, Beraldo, eu me lembro que não faz tanto tempo, em um dos discursos do presidente brasileiro, ele disse alguma coisa mais ou menos como: as coisas que estão falando para o Donald Trump não são verdadeiras, estariam distorcendo o que acontece no Brasil. Ou seja, querendo imputar a Eduardo Bolsonaro a criação de uma narrativa sobre algo que acontece aqui no Brasil. E aí, a partir dessa informação trazida por Mauro Vieira, nessa conversa rápida com os jornalistas, criamos um canal de comunicação para tratar das questões importantes, alguma coisa do tipo. É possível que a gente entenda que em algum momento, talvez, os representantes do governo norte-americano mencionem as questões políticas. E aí é preciso analisar. Há espaço para tratar das questões políticas? Fico pensando, e se o governo norte-americano colocar alguma coisa sobre a mesa em relação ao que acontece no Brasil? O governo brasileiro tem muito mais segurança para tratar disso? Vou pedir para você fazer só uma introdução por 35 segundos, depois eu passo mais uma vez. Preciso receber a rede antes. Vai lá. Claro, Caniato. A gente precisa lembrar o que Eduardo Bolsonaro adotou de estratégia nos Estados Unidos na sua comunicação com o governo norte-americano. E a estratégia foi totalmente centrada na imagem de que há uma ditadura do judiciário no Brasil. E quando você fala em ditadura do judiciário, significa que o presidente da República tem um poder limitado e que as medidas tomadas pelo Executivo precisam... Vai lá. É só receber as pessoas que nos acompanham pela rede. Cristiano Beraldo faz uma análise em relação à reunião que aconteceu entre Mauro Vieira e Marco Rubio e a possibilidade de, nas próximas reuniões, além das questões comerciais e econômicas, serem tratadas dos aspectos e das
pautas políticas, né? Se o governo norte-americano expuser alguma dúvida e alguma insatisfação sobre o que acontece na política aqui do Brasil, qual seria o posicionamento do governo brasileiro? O Beraldo vai desenvolver essa reflexão. Vai lá, Beraldo. Então, o que eu dizia era que o Eduardo Bolsonaro adotou na sua estratégia de comunicação com o governo norte-americano a ideia de que há no Brasil uma ditadura do judiciário. E aí o governo norte-americano, porque viu empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos sofrendo com decisões do judiciário, tende a acreditar que realmente há, no mínimo, um total desequilíbrio institucional no Brasil. Então, quando o governo americano senta para conversar com o representante do Poder Executivo brasileiro, o tratar sobre temas políticos é essencial, porque senão o governo americano correrá o risco de fazer acordos com o governo brasileiro através do representante do Executivo e esses acordos serem contestados ou anulados pelo Judiciário brasileiro. Então, a pergunta é natural. Olha, viemos aqui, nos entendemos, eu já entendi o que você precisa, estou disposto a te entregar até aqui, você já entendeu o que eu preciso, você está disposto a me entregar até aqui. Só que esse acordo, como é que a Suprema Corte Brasileira vai se comportar? Vai interferir? Nós vamos fazer acordo aqui de terras raras, por exemplo. A Suprema Corte vai dizer, não, as terras raras são dos índios, porque os indígenas brasileiros estavam aqui antes dos portugueses, antes de nós. Então não pode fazer acordo nenhum com os Estados Unidos. Tudo no Brasil hoje é possível, Caniato. Absolutamente tudo. Então, há naturalmente uma insegurança sobre essas questões que são tratadas e é fundamental que aquilo que o Brasil assuma de compromisso seja honrado, porque se não for honrado, o Brasil será tratado como um pária internacional. Nós estaremos ali colocados num patamar ainda mais baixo do que nós nos encontramos hoje. Pois é, trouxemos a manifestação de Mauro Vieira, né? Pelo menos a nossa produção monitorou o que de mais importante ele falou com os jornalistas, mas também estamos atrás de informações de bastidores, viu, Mota, a respeito do que se sabe sobre essa reunião. E aí pessoas com trânsito na Casa Branca, figuras que têm acesso aos assessores e secretários do presidente norte-americano, revelaram para a imprensa norte-americana, para alguns blogs e também publicaram nas redes sociais que a reunião não teria sido tão boa assim para a diplomacia brasileira, que foi uma reunião dura, difícil e não houve os avanços que a diplomacia brasileira esperava. E a informação que chegou é que Mauro Vieira teria saído da reunião de mãos abanando. Tanto que, segundo essa pessoa, as manifestações foram meio genéricas, né? Foi positiva, tem um canal de comunicação aberto, expectativa para a próxima reunião. Esperava-se que o chanceler trouxesse alguma informação concreta. Já há um encaminhamento para redução, sei lá, de 50% das tarifas. Não há informação nesse sentido. Parece que a reunião foi dura, segundo essa pessoa que tem trânsito na Casa Branca, viu, Mota? É o que qualquer pessoa que acompanha o que acontece nos Estados Unidos com um pouco de atenção esperaria. Quem acompanha a trajetória de Donald Trump percebe que a mensagem dele é mais ou menos a mesma desde o seu primeiro mandato. Donald Trump muda de táticas, ele tem gestos surpreendentes, mas o objetivo maior dele é sempre o mesmo, é trazer de volta para os Estados Unidos o protagonismo mundial. Como é que você diz que, vamos tirar o dólar do comércio internacional, substituir por outra moeda, e você acha que vai ficar por isso mesmo? Eu acho que basta um pouco de bom senso. Agora, quem está liderando essa negociação do ponto de vista do Brasil está no seu papel, está lá para tirar o máximo possível do nada, disso que aconteceu. Eu acho curioso também essa má interpretação sobre o que está acontecendo com Eduardo Bolsonaro. É evidente que Eduardo Bolsonaro tem um papel importante, porque ele fez denúncias sobre o que acontece no Brasil,
Ele é filho de Jair Bolsonaro, ele é um deputado federal eleito com um dilúvio de votos. Mas, meus amigos, é evidente que Eduardo Bolsonaro não é a única fonte de informação que o governo americano tem a respeito do Brasil. Os Estados Unidos têm as melhores agências de informação do mundo. Eles têm a NSA, é uma agência que a maioria das pessoas não conhece, mas que faz interceptação de comunicações do mundo inteiro. Donald Trump, se ele quiser, ele pega o telefone e conversa com Elon Musk. Vocês vão lembrar, Elon Musk, aquele que teve a sua rede social X suspensa no Brasil por mais de um mês. Ele teve outra empresa, a Starlink, que recebeu uma multa milionária sem qualquer razão jurídica. O Elon Musk também teve o seu nome incluído no inquérito. Então, eu acho que a gente pode dizer com muita segurança que o governo americano sabe muito bem, em detalhes, o que acontece por aqui. E é um otimismo injustificado achar que essas informações todas que o governo americano tem vão ser deixadas todas de lado e que a conversa vai ser sobre terras raras, sobre comércio, vamos esquecer essas outras coisas, vamos focar no comércio internacional. Eu não encontro justificativa para esse otimismo.